Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Teologia do Corpo Seed by Seed. Uma sementinha de teologia do corpo no seu coração a cada semana. Muito obrigada pela sua companhia. Se você acha que as reflexões da teologia do corpo te ajudam e podem ajudar outras pessoas, aproveita para compartilhar o conteúdo desse programa. E se você perdeu algum episódio, quer seguir a sequência certinho que a gente está fazendo, desde a introdução, passando pelo primeiro ciclo e agora os episódios do segundo ciclo, a gente vai acompanhar os 6 da Teologia do Corpo para você ter uma visão completa. Se você ainda não viu ou perdeu algum, é só procurar na playlist do canal do YouTube Web TV SDV das Sementes do Verbo. Tem uma barrinha lá, uma entradinha que é das playlists. É só você procurar, tem todos os programas, inclusive o Teologia do Corpo Seed by Seed. Então aproveita para fazer esse percurso junto com a gente. Nós estamos agora num momento assim muito importante, eu diria que definitivo na nossa história, que é justamente a gente refletir a má escolha que Adão e Eva fizeram, e todos nós fazemos, por consequência, por herança triste, que é a escolha de, em vez de ouvir a voz de Deus, ouvirmos a voz do pecado. São João Paulo II nos diz, na Teologia do Corpo, que desde então, o nosso coração virou um verdadeiro campo de batalha entre o bem e o mal. Nós sabemos, já vimos isso, que toda vez que a gente fala em corpo, inclusive a teologia do corpo, o corpo, São João Paulo II diz, exprime a pessoa. O nosso corpo é, na verdade, essa unidade de corpo e alma. Só existimos porque o nosso espírito se manifesta visivelmente através do nosso corpo. Somos essa união misteriosa e querida por Deus de corpo e alma, do mundo material com o mundo, com a realidade espiritual. Nós somos essa junção maravilhosa. Só que, antes do pecado original, o corpo e o espírito viviam em plena comunhão, em plena unidade. O corpo respondia e fazia e agia segundo todos os influxos, todas as vontades do espírito, de um espírito bem formado. Lembrem que nós vivíamos na inocência original, na unidade original. Tudo era perfeito. A gente não tem noção disso, a gente não sabe o que é isso, porque hoje a gente vive com o pecado, então a gente só pode imaginar. Como seria bom se o meu corpo fizesse tudo o que o meu espírito quer e o meu espírito só quisesse coisas boas. Vejam só que maravilha seria isso. Só que, a partir do momento que o homem decidiu ouvir o mundo e não ouvir a Deus, aí as coisas pioraram, e muito para nós. Eu queria compartilhar com vocês uma das passagens que São João Paulo II, nessa catequese, sobre essa batalha que existe entre o corpo e o espírito quando eles não estão em sintonia. Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos 22 e 23, que resume muito bem isso. São Paulo nos diz assim, e veja se isso não tem a ver também com você, se você também não sofre disso como eu. Me comprazo na lei de Deus segundo o homem anterior, ou seja, eu sinto prazer. O meu homem interior sente prazer, ele se compraz na lei de Deus. Mas percebo uma outra lei nos meus membros, ou seja, no meu corpo. Parece que o meu corpo tem outra lei, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta à lei do pecado que existe em meus membros. Ou seja, parece que o espírito me puxa para um lado, a razão sabe que eu seria muito mais feliz se eu seguisse a lei de Deus, mas quantas vezes parece que o meu corpo me puxa para o outro lado e eu acabo me tornando acorrentado
a lei do pecado. Vejam só se não é exatamente assim que a gente sempre se sente. Se sente e acaba agindo, né? Infelizmente, parece, como a gente refletiu em alguns encontros atrás, aquele homem exterior faz uma coisa e o homem interior faz outra, né? Como se fossem duas realidades completamente dissociadas, mas na verdade são uma só. Mas por conta dessa ruptura, né? A ruptura, o pecado sempre vai ser, né? Aquilo que vai separar, que vai dividir, que vai deixar de tornar íntegro, né? Vai fazer com que o homem da concupiscência, o homem do pecado, tome lugar do homem da inocência original. O homem sonhado, planejado, criado por Deus, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, né? E causando essa ruptura, esse pecado, vai gerar essa vergonha, e uma vergonha que, como a gente viu também no encontro passado, uma vergonha que vai ter relação direta comigo, no meu eu pessoal, e na minha relação com o próximo. Apesar do livro do Gênesis, lá no comecinho, parecer ter uma tendência para a questão sexual, a gente vai perceber que a realidade dessa vergonha vai ser da pessoa como um todo. Por quê? Vai mexer com a vergonha em relação a mim mesmo e vai mexer com a vergonha em relação ao próximo. É o que São João Paulo II fala das características da vergonha como imanente, Sim. Ou seja, ela começa em mim, tanto que no encontro passado o Ronaldo até falou, toda a fala de Adão está em primeira pessoa. Uhum. Eu tive medo e me escondi porque estava nu. Né? Tá tudo em primeira pessoa. Ele falou, eu tive medo que o Senhor me visse. Não. Ou que Eva me visse nua. Não, eu tive medo que eu estava nu. Então, esse caráter imanente, então, que tem a ver comigo, com o meu interior, mas também, como o Ronaldo falou, acaba indo para a relação com o outro, porque Adão teve vergonha de si mesmo, também em relação a Deus. E, consequentemente, também em relação a Eva, como nós, né, que temos vergonha, às vezes, do que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Então, a vergonha, ela começa em mim, ela tem uma dimensão imanente, como São João Paulo II diz, e uma dimensão relativa, porque eu sempre fico pensando também na minha relação com o outro. E o texto lá do Gênesis, como a gente falava, acaba dando um pouco essa impressão de que o principal ponto está só na questão imanente, naquela questão relacionada ao que eu sinto. Também, e esse é o ponto de partida, mas também tem relação com a vergonha relacional, a vergonha interpessoal que acontece com cada um de nós como homens e mulheres, enquanto pessoas que vivem, que convivem. E aqui a gente pode falar dessa vergonha em todas as realidades relacionais, tanto a relação conjugal de marido e mulher, como a relação de amizade, a relação fraterna, a relação comunitária, porque lembremos que quando a gente fala em teologia do corpo, não estamos falando apenas da sexualidade masculina, da sexualidade feminina, na sua masculinidade e feminilidade, na relação conjugal. Também, mas também na sexualidade da vida do consagrado, da vida do religioso, da vida do sacerdote. É importante ter a todo momento essa visão de que a pessoa, enquanto homem, e a pessoa, enquanto mulher, continuam sendo homens e mulheres, independente do seu estado de vida. Porque pode aparecer de uma forma onde você olha assim, não está falando para mim. Quando a Tatiana falou, uns 3 encontros atrás, adultério, não é para mim. É porque eu não sou casado, eu sou um padre, uma freira, eu tenho a vocação para ser um missionário, vivendo o celibato. Não, quantas vezes nós adulteramos contra Deus, né? Traímos Deus. E pensar em adulterar, a gente vive, nos tempos que nós vivemos hoje, se fala
em coisas que são adulteradas, que são modificadas. Deturpadas, sei lá, falsificadas. Gasolina adulterada ou produtos que são falsificados. O que é feito na prática? É algo que é maquiado, que finge ser o original, mas que não é original. Pode até ter algumas características que lembre a originalidade daquele produto, daquela realidade, mas na verdade está totalmente desfigurado. É como uma relação de um homem e de uma mulher, se eles não estão casados, quem olha, eles estão fazendo a mesma coisa que um casal casado faz, mas eles não são casados, então é falso, é pirata, né? E aí a gente vê, com a questão da vergonha, a ameaça, a gente se vê e vê o outro como uma ameaça em potencial, né? Por que Adão teve medo? Por que Adão se escondeu de Deus? Eles eram amigos, amicíssimos, viviam em comunhão. Por que de repente, por causa do pecado e da vergonha que veio junto, por que eu me senti uma ameaça, eu tive medo? E por que eu me escondi do outro? Por que eu julguei que o outro poderia ser uma ameaça para mim? Esse talvez seja o grande porquê, né, dessa reação de Adão. Por que Adão se escondeu de Deus? Se a gente para refletir, ele poderia até ter se escondido de si mesmo. Ele poderia ter se escondido de Eva, mas se esconder de Deus, tendo plena consciência de que Deus sabe tudo, de que Deus conhece tudo. Isso serve para nós hoje, quando a gente também busca se esconder atrás de coisas, de forma a fazer com que Deus não nos veja e que a gente também não veja Deus, porque não se engane, quando a gente se esconde, se a gente se esconder bem, quem estiver nos procurando não vai nos ver, mas a gente também não vai ver quem estiver nos procurando. Então, o grande risco do pecado, o grande risco de se esconder, não é só não ser achado, não ser encontrado, mas também não encontrar uma saída. E a igreja, em toda a sua sabedoria, né, nos permite ir a um sacerdote, nos permite ir a um padre para confessarmos os nossos pecados. E o que é ir a um sacerdote para confessar os nossos pecados? É deixar de se esconder. É nós nos revelarmos, né? Quando Deus anda pelo paraíso e pergunta: onde estás? Você acha mesmo que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? É como aquela criança que vai brincar de pique-esconde e você olha na cortina e você vê a cortina mexendo e aqueles dois pezinhos ali embaixo. Você acha que Deus não sabia onde nós estávamos? Mas Deus nos deu a liberdade, nos deu o livre-arbítrio. Ele chama para que nós tenhamos o movimento de responder. Ele poderia ter simplesmente, se Adão e Eva estivessem atrás de uma moita, chegar, derrubar a moita, vocês estão aqui. Não. Ele espera de nós essa correspondência, essa resposta. Ele chama e espera pacientemente para que nós, na nossa liberdade, queiramos dizer: aqui estou. O sacramento da confissão é nós nos revelarmos, dizemos: Senhor, eu estou aqui, eu estou nu. Eu tenho os meus medos, eu me escondo, eu tento fugir do Senhor, mas o Senhor me chamou: onde estás? Eu estou aqui, né? Que a gente possa aprender com essa história triste do nosso pecado alguma coisa de bom, né? Assim como a vergonha vem para tentar de alguma forma também nos proteger, né? Ela tem um aspecto negativo, mas também tem um aspecto positivo. Ela de alguma forma nos ensina como nós devemos nos preservar e esconder o que é mais sagrado para revelarmos
diante de Deus, quando Deus nos chama. Por isso que cada um de nós tem uma vocação. E hoje, nós que vivemos no pecado, precisamos, às vezes, esconder, guardar, proteger das ameaças externas o nosso grande bem, o nosso grande tesouro, o nosso grande dom, que é a nossa imagem e semelhança de Deus, para nos revelarmos e revelarmos esse dom quando Deus nos chama. Essa pergunta de Deus, ela poderia muito bem ser complementada, né? Onde está o teu coração? Talvez essa seja a grande pergunta que Deus fez para Adão e faz para cada um de nós. Onde está o teu coração? Onde está o amor que você pode viver no seu coração e a partir do seu coração? Lembremos que a gente vem nesse segundo ciclo falando da redenção do coração que Jesus quer fazer em cada um de nós e que o Papa São João Paulo II direciona, né, nesse segundo ciclo, que é redimir o coração, que vai ser a partir dele que a gente vai poder realmente ter essa vida modificada. E saber onde está o nosso coração é saber onde está a nossa divindade, saber onde está a nossa espiritualidade, para que a gente possa submeter o corpo ao espírito. Submeter o corpo ao espírito não significa que o espírito é maior do que o corpo, mas significa que o corpo e o espírito, nessa unidade, podem e devem viver segundo aquilo que Deus sonha e planeja para cada um de nós. Se a gente for pensar, o corpo por si só não é capaz de fazer nada. O corpo só faz porque há um espírito que o move a fazer. O corpo por si só, por mais potência que ele tenha, ele não tem a capacidade de agir por si só. Ele precisa do espírito unido a ele de uma forma inseparável até a morte, para que esse corpo potencialmente capaz haja. Então, submeter o corpo ao espírito, e a gente aqui pode fazer um paralelo, submeter o nosso corpo, a nossa realidade humana e material, ao Espírito Santo, a Deus, ao Criador. É só assim que a gente volta à nossa inocência original, para que a gente resgate a nossa integridade de pessoa. Enquanto a gente age só considerando as coisas do mundo, a gente se afasta cada vez mais das coisas que vêm do Pai. E se eu ajo cada vez mais de acordo com as coisas do mundo, mais eu me afasto de como Deus sonha e planeja cada um de nós vivendo. Então, é o caminho de submissão para que a gente possa ter essa integridade restabelecida na nossa vida. Ou seja, como o nosso corpo, que foi criado bom, foi criado para o bem, o corpo não é mau, mas como ele muitas vezes é uma peça importante para nos levar a pecar, é preciso que nós submetamos o nosso corpo à vontade do nosso espírito, mas a uma vontade e uma consciência bem formada, buscando sempre a comunhão com o nosso Deus. Infelizmente, com a concupiscência veio a vergonha e veio também o pudor. O que é o pudor? É a atitude de preservar a sacralidade e o valor do nosso corpo. O pudor começou a existir por causa da concupiscência, ou seja, a gente se preserva, é como uma vacina para nos prevenir do pecado da sexualidade. Ele não tem um sentido negativo, mas pelo contrário, ele tem um sentido positivo. A gente toma vacina para evitar ficar doente. Então, o pudor, ele visa nos preservar. Então, é nós nos cercarmos de cuidados para não pecarmos e não levarmos os outros a pecar também. Porque a gente falou daquela questão da ameaça, né? Que muitas vezes a gente sente que a gente sofre justamente nas questões ligadas ao nosso corpo. Basta a gente pensar que antes do pecado, eles estavam nus, se olhavam e não se envergonhavam.
Então, se eles estavam naquele estado da nudez original e não se envergonhavam, não havia necessidade deles terem esse pudor que com o pecado passou a ser necessário. Porque o pudor veio, como a Tatiana falou, proteger e preservar o valor de uma ameaça. Há uma ameaça à nossa integridade, que é o pecado. E o pudor, e é engraçado que o homem, né, e nós, e eu posso testemunhar isso, nós somos muito movidos pelo olhar. E eu não me lembro agora quem foi o sacerdote que testemunhou isso uma vez, numa palestra, não foi nada escondido. Ele dizia que ele foi assistir a um casamento e o casal que estava na sua frente, a noiva, estava com um decote, um vestido tão grande, né, sei lá, vinha até quase aqui no meio da barriga, quase um umbigo, o decote do vestido, que ele dizia que o olhar dele acabava involuntariamente sendo movido. E para ele foi uma situação muito constrangedora, porque você imagina, né, um sacerdote sendo levado, porque é da natureza da masculinidade ser movido, ser levado pelo olhar. O olhar move a sexualidade masculina. Então, para ele foi um momento muito difícil, e a gente relembra aqui o que a gente meditou alguns encontros atrás, do pecado do adultério começar com o olhar. Não só aquilo que eu olho, mas como eu me mostro para quem me vê, também fazendo com que eu possa ser um eventual motivo de queda, de pecado dessa outra pessoa. E o que isso nos leva a refletir, então, nesse nosso encontro de hoje? Como nós podemos viver na prática o pudor, não de uma forma moralista, uma forma vazia, farisaica, não, mas fazendo essa redenção do nosso coração. De que forma nós nos vestimos? De que forma nós nos portamos? Às vezes a gente pode achar que é só uma questão de roupa, mas o pudor, ele envolve todas as nossas atitudes. Por exemplo, um rapaz, como é que você se comporta com as moças? Você que é homem, como você toca as mulheres? Como você aborda as mulheres? Como você conversa com uma mulher? A mulher, como você se veste? Como você se movimenta? Como você fala? Como você toca ou se comporta quando você está com outros homens, com outras mulheres? Enfim, que tipo de conversas você tem? Que tipo de leituras você faz? Que tipos de sites ou aplicativos você visita? Tudo isso tem a ver com uma vida de pudor. Uma vida em que a gente aproveita o aspecto positivo que a vergonha pode ter para justamente ajudar nessa educação dos nossos sentidos e fazer com que verdadeiramente o nosso espírito, a nossa razão, a nossa inteligência possam controlar o nosso corpo em direção à verdade e ao bem. A gente espera que essas reflexões de hoje possam te ajudar no seu dia a dia a levar uma vida mais casta, mais pura, mais santa, para que realmente essa redenção do coração vá aos pouquinhos. É igual ao nosso programa, é uma sementinha de cada vez. Não, Deus, Ele queria fazer a obra toda de uma vez, mas a gente não consegue. E Ele sabe que a gente, como crianças, tem que ser aquela papinha para depois passar para um alimento sólido, até a gente poder se fortalecer de verdade. Então, deixa Deus agir também na sua vida. Abre o coração e Ele vai fazer essa redenção também no seu coração. Muito obrigada por você estar conosco. É uma honra poder dividir, partilhar um pouco que a gente sabe com você. Que Deus possa fazer uma grande obra na sua vida, nas nossas vidas também. E até o próximo episódio de Seed by Seed, se Deus quiser. Tchau, tchau.